Greetings Earth, back with another video. Vou falar em português aqui, para estar falando da Rede Globo, Brasil, do meu país. Então, o negócio é o seguinte, eu vou falar aqui como que funciona essa organização criminosa da Rede Globo. Ó, quando a gente era pequeno, esse pessoal, eles montaram uma organização criminosa, uma organização criminosa de televisão. Essa organização criminosa, ela vem desde o início, um cara, ele pegou a... Por que eu estou falando desse pessoal? Porque eles ficam jogando indireta para mim sem me conhecer. Eles não me conhecem, ficam jogando indireta para mim da televisão. Essas mulheres de televisão, elas não têm o que fazer, elas não sabem apreciar o trabalho que tem. Essas mulheres tinham que estar na praia com o rabo para cima, desculpa a expressão, com a bunda para cima lá, tomando sol. Essas mulheres ficam preocupadas com o cara que ela... Eu sou uma pessoa que essas mulheres brasileiras, elas boicotaram a minha vida, destruíram a minha vida quando eu era criança, destruíram a minha vida de adolescência. Agora que eu sou adulto, elas me pressionam. Ó, a gente destruiu sua vida, agora você vai ter que fazer mágica para poder se comparar com o William Bonner da vida, com esses caras que nasceram em berço de ouro. Por essas e outras que eu estou falando desse pessoal. Mas então vamos lá, ela quer criar guerra comigo à toa. Eu sempre admirei esse pessoal, assim, beleza, né? Eles nem cagam e nem cheiram, então assim, não sei por que eu sou alvo dessa gente. Então assim, vamos lá. Esse pessoal, uma época, um homem, ele criou um código, que esse código, a televisão, o que eu sei por alto, posso estar falando besteira, existem experts no assunto, o cara pode até podar, cortar algumas falhas minhas, mas a base é essa que eu vou te falar. Existe um homem, teve uma época no mundo que os homens disputavam muito sobre inteligência, tinham muitos estudiosos. Os homens de antigamente, por exemplo, um homem preso dentro de casa, numa prisão domiciliar como eu estou, isolado da sociedade, o pessoal me boicotou nos Estados Unidos, me boicotaram no Brasil, então agora eu estou em decisão. Como que eu vou fazer para poder pegar estrada para a floresta ou para as montanhas? Eu estive junto ao PCC em São Paulo, eu posei lá nos albergues deles lá e tal, sondei um pouco a área, então eu penso assim, não vai ter tanto problema no dia que eu inventar de zarpar, né, para outro lugar que não tem essa maracutaia o tempo todo me enchendo o saco. De qualquer forma, teve uma época que os homens, eles ficavam em casa estudando para saber evoluir, porque tinha uma disputa entre eles. Um descobriu a luz, o outro descobriu a energia, o outro descobriu não sei o quê, aí o cara descobriu a energia, tinha um outro que ficava copiando ele, aí ia lá e copiava o outro, fazia um negócio melhor, aí o outro fazia um outro negócio, aí aquela disputa, depois o outro descobriu o ferro, o outro descobriu o bronze, o outro descobriu e aí por aí foi, aquela disputa toda. Então, aconteceu que o rádio aconteceu. Tinha o rádio transmitia para as famílias eram bem conservativas, bem conservadas, as pessoas não eram como são hoje. Hoje é esculhambado, o cara da televisão, ele fica pelado na televisão se ele quiser, tem mulher que fica de topless na rua. O esquema deles, as coisas deles, hoje eles estão patenteando palavras para poder, quando você pronunciar a palavra vai como uma arma para a pessoa, o alvo, as mulheres cantando um homem cantando mulher, ou então fornicagem com o marido e mulher de outras pessoas. Então eles patentiam as palavras, igual, por exemplo, se você, dependendo da forma que você pronunciar uma palavra, uma letra, uma vogal, eles coligam eles retiram o seu direito de estar se expressando e começam a fazer aquelas maracutaias. No meu palavrear, quando eu olho essas pessoas de longe, são mesas invisíveis que o mal, principalmente o mal do Brasil, no Brasil não são todos que são mal, mas para você não ser mal no Brasil é bem difícil. Você tem que estar muito conectado com Deus para não ser mal e não se juntar a eles. Mas o mal, ele cria mesas invisíveis na cabeça de cada pessoa. E nisso eles vão trabalhando o psicológico das pessoas, o córtex, a sua personalidade, o seu jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de... Então nisso eles vão patenteando palavras e o que você fala, ele tem uma rede entre eles que eles vão ligando entre pessoas.
Por exemplo, eu estou em casa, então eles fazem um estudo ali, ó, esse cara aí, nós destruímos a vida dele, então nós sabemos o que ele está fazendo, o que ele há de fazer, o que ele está prestes a fazer. Hoje a preocupação deles é com os livros, com quais livros eu leio. Eu tive um tio muito inteligente que morreu, um cara normal, fez faculdade na Yale. Ele estava marcutado com família e falsos amigos também, que me boicotaram minha vida passada. Eles não admitem, mas eu sei. Se eu for rasgar o verbo, vai ficar feio. Eu não gosto de fazer isso, principalmente porque eu moro ainda na casa da minha mãe de favor. Tá uma situação muito difícil. Abri uma loja de bicicleta, fiquei todo entusiasmado. A sociedade, Belo Horizonte, Brasil, Rede Globo e tudo mais, o governo, eles me enganam a acreditar que vai existir existência para mim junto a eles, ou coexistência junto a eles, ou até mesmo na Terra. Quando eu me preparo e começo, eu falo, tá bom, então eu ponho o joelho no chão, falo, tá bom, Deus, eu vou conseguir, eu vou ficar velho, mas eu vou perdi minha vida, perdi meu casamento, perdi tudo, mas vai dar certo. Então, aí eu vou lá e começo a montar uma lojinha, aí eles esperam, quando eu termino, isso chama waste labor, eles vêm e começam a guerra de novo, começa regalia, briga, aquela coisa, quer dizer, mostrando para mim, sem contar com as sugestões mentais, que tudo indica que eu não posso ficar aqui, que eu devo sair daqui. Então, eles fizeram isso comigo nos Estados Unidos, quando eu estava lá, quando eu estava quase prosperando, eles me ligaram e falaram comigo assim, vem embora que o Lula ganhou e o Brasil está mais próspero, aí você não precisa ficar aí lavando os banheiros dos outros, vem para cá. Alguém me ligou, várias situações aconteceram. Então eles boicotam cada fase da minha vida, boicotaram, eu perdi a minha fase de infância, depois de juventude, depois de adulto, depois de casado e agora de idade, enquanto eu vou até ficar mais velho. Eu não sei por que eles me retiraram da sociedade ou do mundo, porque talvez eu não deveria ter visto o que eu vi, ou o que eu deveria ter visto. Existem muitas coisas aí que eles me podaram, me tiraram do caminho. Então, assim, eu não podia... eu sou um cara que, se eu tivesse estudado, talvez eu teria revolucionado o mundo. Eu estou certamente claro de que eu seria um Einstein da vida, modéstia à parte. Fui bloqueado em escola. Existe muita gente inteligente. Quando eu me gabo, e aí eu penso nas pessoas intelectuais e inteligentes, assim, eu estou bem longe de chegar até o pé deles. Mas, assim, talvez eu seria alguém que revolucionasse alguma coisa, desse uma sorte. Por exemplo, eu tenho uma conexão com Deus que eu duvido que muitas pessoas tenham. A minha precisão de comunicação com ele é muito precisa, então não é uma coisa que o mal ele faz de tudo para a gente confundir Deus, anjo e as coisas e tudo mais. As pessoas usam até criança como o instrumento de verdade deles. No meu caso, não, no meu caso é Deus. Então eu sei quando é legítimo que vem dele. Aí os incrédulos e os anticristos falam, como que você fala que é Deus? Você nunca viu ele, né? A Bíblia fala que ninguém nunca vai ver ele, ninguém viu o rosto, ninguém nunca vai ver. Eu já vi ele, não o rosto, daqui para baixo, mas eu já vi. Não sei se aquilo era Deus, mas, né? Não sei, eu acho que não, eu acho que tudo é um sistema. Eu não vou impor aqui o que eu acho que é a vida, porque nem todas as pessoas têm cabeça aberta para aceitar o que cada pessoa pensa. Por isso que muitas pessoas vão morrer com materiais maravilhosos, por falta de oportunidade de repartir com o mundo, ou até mesmo por tabu que as pessoas criam para com elas, né? Mas não vamos fugir muito do assunto. Pois é, a Rede Globo, o que esse pessoal fez? Esse pessoal começaram com um negócio de eletricidade, Então, eles viveram a vida de intelectuais e gentlemen, né? Cavalheiros na época. Cavalo, parque, tempo de qualidade com a família, todo mundo ia para o parque, todo mundo arrumadinho, não podia ir todo mundo tinha que estar engravatado, não podia sair na rua assim, tinha que estar engravatado, sapato engraxado, tudo, chapéu. Os que não tinham carruagem, tinha bicicleta, a pessoa andando a pé, ele andava a pé, ele andava com uma muleta, era assim, era uma coisa chique. Então, o pessoal foi degredindo a sociedade para roubar a nossa existência na Terra, porque nós temos um tempo na Terra. O meu tempo na Terra, eu tive meu tempo na Terra roubado, suponhamos, uns 5 anos na infância, outros 7, 6 anos de juventude, depois mais uns 10 anos de adulto, e agora quase 20 anos na idade, né, pré-adulta. Você vai entre 25 a 30, a 40, por aí vai.
Eles te molestam quando criança, te buliniam quando juventude, viram parasitas da sua vida e da sua esposa, se é que você tiver esposa algum dia legítima, né? Porque hoje em dia eu não acredito mais no casamento. Se você tiver uma pessoa, hoje em dia o casamento para mim ele é um trabalho que os homens criam para cada indivíduo, para poder ocupá-los, ou até mesmo ter outras coisas por trás disso. Então, se eles colocam, molestação de criança, depois bullying de infância, de juventude, depois stalking, né? Depois boicote da sua vida ali de adulto, e depois perseguição quando você está quase virando idoso, para você poder talvez te matar em forma de acidente, de alguma forma assim. Então é isso. Então essas pessoas que eles fizeram, eles criaram, depois do rádio, um sábio, ele criou um código. Com esse código ele conseguiu transmitir as imagens de televisão. Começou essas imagens dessa televisão. Hoje, depois de toda essa evolução, desse aparato, dessa confusão toda, eu cresci de uma forma que eu não via, eu não sou uma pessoa que cresci com preconceitos. Eu não sabia, eu não cresci, não nasci, não fui criado com preconceitos. E essa picuinha de supostos homens do crime organizado, que é esses caras de motosport, carro esporte, esses caras que roubam as gerações, e aí eles ficam intocados em fazenda, em buraco, em cavernas, em florestas, aí, com as coisas que eles roubam, das gerações que eles roubam. Eu não sabia disso, eu não sabia dessas coisas, não sabia nada de preconceito. Eu não olhava para um homem, eu não via, igual hoje, quando eu assisto um filme dos Estados Unidos, eu vejo que o cara, quando ele é calvo, o tempo todo a pessoa falando da testa dele, você é careca. Ele pode não estar falando, mas tem uma guerra ali entre os dois ali, eu consigo ver hoje. A pessoa que é mais baixa que a outra. Antigamente eu assistia um jornal, assistia uma televisão, eu vi os líderes da Europa, de Portugal, a maioria dos caras são todos de uma altura só, eles são todos bem baixos. Você não vê muito cara alto, o líder de nada. A maioria dos caras que são altos, eles são boicotados para ficar ou professor, ou casal, então eles são mortos ou tratados como James Bond. É muito difícil ver um cara alto conquistar alguma coisa. Então quando você já nasce, já sabe que você vem de um DNA de uma pessoa alta, você já é excluído. Então, assim, eu nunca fui de reparar muito se o cara é alto, baixo, aquela coisa toda. Eu sei que existe preconceito, mas eu não sabia. Hoje já está mais escrachado. Então, o que esse pessoal da televisão está fazendo? Viraram uma perseguição hoje em dia. Todos nós, brasileiros, sabemos que a televisão ela não deve funcionar do jeito que funciona hoje. Esculhambação, prostituição, putaria, tudo quanto é tipo de coisa. Cada coisa tem uma direção. A Rede Globo é de uma forma, ela deve ser as 5 estrelas de todos, eles sabem que não pode ter erro. Eu já tive vezes que eu estou assistindo televisão, o cara errar, o cara está falando do Jornal Nacional e de repente ele erra. Aí eu penso, será que isso foi um código para mim? Esse cara errou? Aí o outro dá um erro de novo, aí brinca e ri. Quando você vai assistir hoje na internet, aí você vai entender o quanto tempo a gente perdeu. Porque a gente está acostumado a assistir televisão, não pode ter erro. O cara não pode ficar jogando indireta para você, do espectador. Hoje não, hoje eles descobrem, tem rumors, né? Tem falação, tem fofoca do nome da gente. Esses rumors chegam até eles, sem contar as vezes que as pessoas fazem estereotipos de nós, pessoas. Então o cara, ele mescla aquilo ali com palavras e joga uma indireta para você. Hoje em dia o ser humano, ele usa indiretas até mesmo para te fazer abaixar, para te fazer sorrir. Hoje tem um sistema que eles por exemplo, eu não gosto de falar porque senão pega, não me atinge também, mas assim, tem muita coisa que eles criam políticas e sistemas para poder fazer as pessoas moverem. Você não pode, suponhamos, eu não quero beber água agora, eu acabei de jantar, tá tarde, tudo bem, mas aí a Rede Globo, se eu começar a jantar agora, o jornalista já fala assim, não sei o que, fora de horário. Tá jogando indireta para mim. Toda vez que eu vou jantar e eu janto mais tarde, ele fala um negócio de fora de horário. Quer dizer, você cuida da sua família, da sua vida pessoal e eu cuido da minha. Se você tivesse esse pudor todo comigo, do jeito que você aparenta estar, você teria cuidado de mim quando eu estava pequeno, quando a Rede Globo ficava me previndo de ir para a escola para ficar assistindo desenho animado de Rede Globo.
Era assim, ou era Chaves ou era desenho animado, ou então ficar me induzindo a ficar indo jogar bola ou outras coisas. Se a precisão de cuidar de mim, se eu fosse como o sol, igual muitos fazem muitas vezes, se metendo na minha vida, teria acontecido desde o início. Eu não sou uma pessoa sistemática. Existem a pessoa sistemática, que é o menino que eles cuidam dele até quando ele cresce, para ele poder ser o William Bonner é um sistemático da vida. A maioria dos médicos do Belo Horizonte, Brasil, são sistemáticos. São pessoas separadas da sociedade para se... Eles falam stand out, né? Para ser mais, para ser melhor do que os outros homens, mostrar que existem modelos melhores que os outros homens. Não nessa classificação, mas foi mais ou menos por isso. Existe o cara sistemático e existe os acadêmicos. Os acadêmicos são a maioria das pessoas que são as turminhas que vão separar um jovem para... os jovens shallows, os jovens que eles têm preconceito entre si, eles têm preconceito com pessoas mais... com menos sorte em beleza, pessoas que nasceram com um semblante diferenciado das outras pessoas. O que é ser belo? Ser belo não é você emprequetar todo de... Se eu conseguir uma amizade com um rapaz desse, um artista desse de YouTube, ele me transforma em coisa de meia hora, me faz parecer como um artista de Hollywood. Mas isso não quer dizer ser belo, mas as pessoas que são pequenas de cérebro, de coração, elas criam essa forma shallow, esse estereotipo shallow contra as outras pessoas, para ofender, para bloquear as pessoas de atingir a evolução. A evolução não é você ser bonito, ou você ter uma aparência melhor, você vir de família rica, ou sua família ter carro e a sua, não. A evolução é você acordar todo dia cedo, você esquecer que a sua família, os seus falsos amigos e o seu falso governo está querendo que você morra, você esquece ele, você consegue encontrar uma força de dentro do seu espírito, lá dentro do seu espírito, entender que você está só. Você tem que pensar assim, pensa quando você estiver... Quem sou eu para dar conselho? Mas como eu estou passando por isso, talvez existam pessoas lá fora, eu já ouvi falar em pessoas que esteve em situações parecidas e acabaram não aguentando e se mataram. Eu te digo que existe chance sim. Se você parar e pensar no primeiro homem da vida, pensa nele quando você estiver prestes a se matar. Pensa no primeiro homem que existiu. Pensa nos primeiros homens. Pensa como que ele se sentia sozinho, no frio, dor de cabeça, não entendia de onde estava vindo aquela dor de cabeça, tentando comer, só comia comida crua, não entendia, não sabia, não conhecia o fogo ainda, não entendia o frio, não entendia a chuva, ele achava que estava sendo atacado. Pensa numa pessoa dessa. Então, assim, se hoje, 2020, né, as pessoas sempre foram muito inteligentes. Hoje, quando eu leio sobre elas em um livro mais completo, eu consigo ver que o quanto eu estou atrasado como pessoa. Né? Mas eu não, como eu disse no outro vídeo, eu acho que para você alcançar esse patamar dessas pessoas, não que eu esteja defamando a minha família, mas você deve vir de um berço de ouro, onde você vai ser separado de tudo e de todos, e você desde aos 3 anos de idade, você já começa a focar em livros, apenas em livros. Não é o caso de muitos brasileiros. A distração ela é muito maior do que a força que te impulsiona a conquistar alguma coisa. O Brasil, quem é brasileiro conhece o Brasil, você não precisa se contar nada do Brasil, nós conhecemos as nossas pessoas. Existe muito homem bonito na televisão, nas novelas. Quando eu falo bonito, é bonito de pessoa, que ele é um cara que ele é rico, ele não precisava se preocupar com o pobre, mas mesmo assim ele preocupa. Então, às vezes eu tenho minhas dúvidas se ele é mesmo bom ou se é o governo que o paga. Você vai ser uma pessoa especial, mas você precisa cuidar de quem é pobre. Eu não sei se é assim, talvez seja, mas o que eu sei é que essas pessoas nos roubaram feio, e estão nos roubando de novo. Rede Globo, Estados Unidos, todo o planeta, todos eles nos roubam. O rico, ele cria estereotipos com cada um de nós. Ele fala assim, vamos destruir a vida desse cara. Vamos patentear palavras, quando ele estiver falando, por exemplo, igual aqui agora, estou poderando. Não? Estou fazendo de tudo para não falar palavrão, não deixar a minha raiva tomar posse. Não. Por quê? Porque o rico e o mal, ele faz isso. Façamos com que ele fale palavrões. Façamos com que ele se exalte, que a voz dele se altere, que ele bata nas coisas. Assim, o que acontece? O pobre, ele é limitado de informações.
Só de você falar a palavra pobre, já dói nele, ele já não, ele me chamou de pobre. Então ali ele já se dói. O rico sabe disso, então ele fala, vamos colocá-los uns contra os outros. No meio tempo que eles brigarem, enquanto você está brigando, cada segundo do seu dia conta. Porque o rico, eu conheço o beabá e a rotina do rico. O rico, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, tentando viver, ele já viveu. O pobre que tenta estocar pessoas como eu para tentar criar conseguir atingir uma expansão mental gratuita, que é o que eles fazem, nós não devemos estocar uma pessoa para uma expansão mental gratuita. Devemos nos unir à pessoa, clicando no vídeo dela, dando um joia, dando um oi, fazendo um comentário, compartilhando, repartindo, trocando e-mails, convidando para um café, comentários sobre livros, almoço junto, um dia um paga, outro dia o outro paga, conselhos de trabalho, aqui uma ajuda, aqui um negócio ali, é um trademark, o cara, você me ensina uma coisa, você me ensina música, eu te ensino inglês, você me ensina isso, eu te ensino aquilo, até atingirmos um patamar onde não precisamos mais trocar favores, podemos pagar em cash. Assim deveria ser a vida, não como a vida faz, como o rico faz, como os Estados Unidos fez, ou como a Globo faz. A Globo, ela nos separa de todos, colocam estereotipos de grupos, como BBB, outras pessoas juntas, unidas, falando, esse cara não sabe o que ele está falando. O que ele está falando não é verdade. E eles colocam grupos para diferenciar do que outras, no caso, os críticos ou os de direita, ou de esquerda, ou de meio, de fundo, que seja o que quer que seja a concorrência, venha falar deles. Então eles fazem comparações, mas na verdade, a verdade é que fomos roubados sim. E eu falo isso para você tomar muito cuidado, que enquanto falamos, está sendo criados estereotipos de nós. Estereotipos, patenteações de palavra, eles ligam patenteações de palavra hoje na internet, se você colocar ali, governo, crime organizado, você põe lá crime organizado, não vai para o governo, vai direto para o PCC. PCC não tem nada a ver com isso, mas ele já vai logo para isso. Você coloca lá assim, não sei o que, da floricultura, deverá policiar a floricultura. Vai para a delegacia, não vai. Então, assim, não tem... Eles criaram um sistema nos Estados Unidos, São Francisco, Califórnia, me colocaram lá, colocamos esse cara lá, para ele aprender inglês. Ele não pode atingir nenhum patamar de vida, ele não pode alcançar nenhuma carreira, quando ele estiver tentando entender a vida, por onde que ele vai correr. Acessaremos a mente dele. A forma qual eles acessam as nossas mentes não é acessando a mente, eu vou acessar a mente dele, ele tem um material, eu vou pegar. Não, eles assumem o que está pensando. Por exemplo, se eu falar assim, esse Playmobil, esse toy aqui, ele é amarelo. Se eu falar que ele é rosa, ele é rosa. Não, esse aqui é rosa, não é amarelo, é rosa. Se eu falar, eu estou assumindo que isso aqui é rosa. E aí eu ponho na cabeça das pessoas, isso aqui é rosa e pronto, acabou. É isso que as pessoas fazem umas com as outras. Ele não está acessando, falando assim, essa pessoa, eu vejo um cara engravatado, porque ele é engravatado, eu falo, esse cara é pastor. Ele é pastor e ele é chato, e ele vai ser chato, não sei o que. Estou criando um estereotipo contra aquela pessoa. E o brasileiro, antes dele, ele só vai usufruir realmente como um ser humano essas situações de ponderar o que falam, o que dizem, o que pensam sobre as outras pessoas, ou o estereotipo que eles criam, quando você tiver alguma coisa. Se você não tiver nada, não tiver dinheiro, não tem nada para perder, eles não vão se preocupar com você. Mas a partir do momento que você adquirir uma coisa, eles começam com essa frescura política deles, essa frescura de OAB deles, que é toda uma mentira. Tá? Então é isso aí, a Rede Globo, ela fica assim, a Rede Globo é só aquela palhaçada do código para entrar na casa dos outros. Isso não tem nada a ver com as minhas obrigações como cidadão. Se eu for sentar aqui e te contar minhas obrigações como cidadão, eu vou estar te ensinando, eu vou estar te dando uma escola grátis. O Enem, para mim, ele é mentira. O Enem, para mim, ele é uma forma que o Brasil criou para poder, como álibi, para poder ser o álibi do que fizeram comigo no passado, em escola, desde escola de criança, escola e a vida inteira.
tudo isso. Às vezes é muito difícil não esculhambar, não falar que o que vocês fizeram com o pessoal em bairros sobre cigarro, bebida, as induções que vocês fazem com as pessoas para levar os jovens para as drogas, para o cigarro, para a bebida, tudo tem um ponto. Vocês são é tão difícil não ofender, que tudo tem um porquê. O cigarro, para o cara no futuro, ele ter problema de garganta, a cerveja, a cachaça, para poder... Entendeu? Vocês têm o Brasil tem uma necessidade de comandar seres humanos. Para quem cresceu aqui há muitos anos atrás, eu vi o que é Brasil. Eu já vivi, eu já tive vida plena, então eu sei o que é. Então viver o que eu vivo hoje, eu vou até sair, porque eu não sei como falar do Brasil sem esculhambar, não. Isso é tão difícil que é falar a verdade aqui, né? Assim, imagina se eu for contar desde o dia lá que vocês fizeram com o litoral, os litorais do Brasil, litoral, negócio de cadeia, esses negócios de escola, com jovens. Nossa! Boa noite.